E aqui entramos no possessivo, ok? Possessive. Para os possessivos nós temos my, your, his, her, its, our, your e their. Para que você entenda um pouco melhor como funciona essa sistemática dos possessivos, vamos ter que lembrar qual é o meu pronome pessoal do caso reto. Então, para que fique mais simples, vamos entender aqui e relembrar quais seriam esses pronomes pessoais do caso reto. Eu tenho I, you, he, she, it, we, you, they. Então, esses daqui, ó, são meus pronomes pessoais do caso reto. Para cada pronome pessoal do caso reto, eu tenho um possessivo. Por exemplo, eu teria eu, meu, você, seu, ele, dele, ela, dela e por aí vai. Então, para I vai ser my. Por exemplo, my name is, certo? Para you vai ser your. Outro exemplo, your name is, seu nome é. Sempre que eu indicar o possessivo, eu tenho que lembrar qual foi o meu pronome pessoal do caso reto. Para he vai ser his, certo? Para she vai ser her. Para it vai ser its. Para we vai ser our. Para you vai ser your novamente. E para they vai ser their. Então vamos pegar o exemplo da seguinte frase. Imagine se eu tivesse aqui, ó, what is your name? Se eu tenho a pergunta what's your name, eu poderia ter a seguinte resposta: my name is. E assim você acrescenta o nome. Se eu quisesse dizer qual é o nome dele, então eu diria his name is. Ok? Qual é o nome dela? Her name is. Então, ó, esse daqui são os nossos possessivos. A mesma coisa seria na pergunta. Ó, se eu tenho aqui what is your name, eu poderia muito bem colocar a pergunta what is his name? Qual é o nome dele? Outro exemplo. Qual é o nome dela? Ficaria what is her name? Ok? E para cada pergunta de possessivo, você tem uma resposta para possessivo também. My, his, her e por aí vai. Então, essa daqui é basicamente a lógica de utilizar o possessivo. Quer aprender o possessivo? Lembre-se primeiro dos pronomes pessoais do caso reto, que no caso aqui seriam I, you, he, she, it, we, you, they. Então, memorizando os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, você vai, sem dificuldade alguma, conseguir memorizar os possessivos. Que no caso seria, ó, I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. E aqui temos exemplos de frases no possessivo. My name is Fernando. Your car is beautiful. His brother is older. Her sister is younger. The dog is cute. Its name is Bob. Our house is over there. Your students are really smart. Those restaurants are great. I like their food. Então, exemplos aí de frases utilizando o possessivo para que você possa se basear. Ó, temos outras maneiras aqui de indicar possessivo, que no caso seria utilizando o apóstrofo S. Ó, os pronomes possessivos em inglês não variam nem em gênero, masculino ou feminino, e nem em número, singular ou plural. Por exemplo, my brother, my brothers. Quando é no português, nós temos sim uma variação de gênero e também de singular e plural. Ó, meu irmão, meu, olha aí o possessivo, meu irmão, meus.
irmãos. Então, meus, aqui ele variou em questão de singular e plural. Minha irmã, ó, de meu passou para minha. Então, temos aqui a mudança de gênero, ó. Meu irmão, masculino, minha irmã, feminino. Meus irmãos, minhas irmãs. Então, em ambos os casos, nós variamos aí. Em um deles, masculino, singular e plural, e o outro feminino, singular e plural também. Então, temos outra forma aqui de expressar o possessivo, que seria o apóstrofo S. Mostra que alguma coisa pertence a alguém. Então, na maioria dos casos onde o nome da pessoa tem um apóstrofo S e em seguida está falando de um objeto, de uma outra pessoa ou algo relacionado a isso, você tem que identificar se aquele apóstrofo S é do verbo to be ou de possessivo. Muitas vezes, quando você adquire mais vocabulário, você consegue diferenciar qual é possessivo e qual é o verbo to be. Por exemplo, Bob's car is green. Então, o nome de Bob, ele recebe o apóstrofo S para dizer que o objeto da frente pertence a quem está atrás. Para ficar mais fácil de memorizar, use essa lógica. O objeto ou a pessoa que está na frente pertence à pessoa que está atrás. Ó, Bob, apóstrofo S, Bob's car is green. Então, car, ele vem na frente e Bob, ele fica atrás. Então, o carro pertence a quem está atrás, que no caso é Bob. Ele serve também para estabelecer relação entre duas ou mais pessoas. Ó, Xuxa is Sasha's mother. Quer dizer que a mãe, a palavra que está na frente, pertence a Sasha, porque ela está logo atrás. Certo? É a mãe de Sasha. Ó, Jay-Z is Beyoncé's husband. Jay-Z é o marido de Beyoncé. Mesma sistemática. Husband, a palavra husband, marido, está na frente e pertence a Beyoncé, que está atrás. Beyoncé's. Ó, temos aqui as exceções. Quando o nome termina em S, acrescentamos apenas o apóstrofo, o tracinho. Por exemplo, Chris é uma palavra que já termina com S. Nesse caso, eu não acrescento outro S, porque ficaria estranho na hora da fala. Ficaria Chris's. Ok? E não faria muito sentido. Então, se já tem um S no final, você só acrescenta o apóstrofo, que é esse tracinho que fica aí acima. Ó, Chris' car is very modern. Então, mesma sistemática aqui, o objeto é car, está na frente do nome Chris, e Chris é o dono desse objeto. Então, o objeto que vem na frente pertence a quem está atrás. Número 2. Quando a mesma coisa pertence a duas ou mais pessoas, acrescentamos apóstrofo S ao último nome. Ó, Maria, Tomás and Rita's house is big. Se o último nome da pessoa recebe o apóstrofo S, quer dizer que eu estou falando de apenas uma casa e que essa casa pertence a Maria, Tomás e Rita. Se eu colocar um apóstrofo S no último nome, quer dizer que eu estou falando de um objeto que pertence a todas essas pessoas. Número 3. Quando duas ou mais coisas pertencem a duas ou mais pessoas, colocamos o apóstrofo S no nome de cada. Então, nesse caso aqui, nós teremos Josés, Anas, Marias and Arthur's bikes are fast. Então, nesse caso aqui, ó, eu não estou falando de uma bicicleta para todas essas pessoas. Eu estou dizendo que cada uma dessas pessoas tem uma bicicleta. Diferente da situação do número 2.